Muito bem, maravilha. E a importância do teste? Falem para mim sobre teste. Será que teste tem alguma importância nesse negócio aí? O que você acha? Ô Flávio, você teve a feliz coincidência de chamar 2 biólogos para essa mesa hoje. Que ótimo, maravilha. Já estamos acostumados a trabalhar com cobaia. E no tráfego, o que a gente faz é um pouco dessa metodologia científica. Por mais que não seja ciência, a gente precisa experimentar muitas coisas. Então, o tráfego nos permite saber se você de camisa preta vende mais do que de camisa vermelha, se aquele site que tem uma foto do lado direito é melhor do que do lado esquerdo. Então, são questões, às vezes, subjetivas, mas que a gente consegue pontuar com números e saber o quão eficiente é cada um dos alertas que a gente faz ali ao longo da jornada do cliente. Então, acho que não tem como pensar em tráfego sem pensar em teste, né? Essa acho que é uma das coisas mais importantes. Como é que acontecem esses testes, Lucas? A gente utiliza uma técnica que eu acredito que todo gestor de tráfego conheça, que é o teste AB, que a gente isola a variável. Então, por exemplo, eu quero testar se o meu criativo com essa camisa polo aqui, ele converte mais do que com a camisa de time de futebol. Como que eu vou testar isso? Eu vou direcionar o meu anúncio para o mesmo público. Então, por exemplo, eu vou pegar as pessoas que visitaram o perfil do meu Instagram nos últimos 7 dias e vou veicular para esse público 2 anúncios diferentes, isolados. E ver qual que dá mais resultado. Mas eu preciso isolar a variável, porque não é... eu vou pegar quem visitou meu Instagram nos últimos 7 dias de camisa polo, o outro, quem visitou meu Instagram nos últimos 30 dias de camisa de time. Não, porque aí eu vou estar misturando ali as variáveis, eu preciso isolar. Quero testar só o criativo, então o meu público ele precisa ser o mesmo. Ou seja, a intuição nessa história aí está valendo menos. Muito menos. Ao longo do tempo, quando você começa a ter as métricas e um histórico dentro da sua conta de anúncio, dentro das suas campanhas, existe um feeling ali. Um feeling do que você acha que pode dar certo, de criativo. Nesses últimos 30 dias, os meus Reels estão performando mais. Então, deixa eu direcionar um conteúdo mais para Reels, subir anúncio mais em Reels do que imagem estática. Então, existe um feeling, mas que vai ser baseado em um histórico posterior. E o teste, Misha, como é que você trabalha com ele? O teste ele é imprescindível, ainda mais nesse nosso universo da internet, que as coisas acontecem muito rápido. Vamos imaginar que eu tenho uma padaria e eu descobri que todas as vezes que eu coloco o pão francês em cima e o pão de doce, a gente chama, não sei como chama em São Paulo, mas em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente chama pãozinho de doce. Então eu coloco o pão francês em cima e o pão de doce embaixo, eu descobri que o pão francês vende mais. Então, além de testar, eu preciso entender que esse é um padrão. Então, quando eu vou para a internet, é a mesma coisa. De repente, eu descobri que todas as vezes que eu crio um anúncio em que esse anúncio começa com uma pergunta, ele funciona melhor para poder reter essa pessoa. Então, eu entendo que isso é um padrão e eu vou sempre repetir os meus anúncios começando com uma pergunta. Então, além de testar, eu preciso definir o ganhador daquele teste, detectar os padrões, porque isso vai diminuindo a minha chance de errar. Porque tem muita gente na internet que está sempre em busca de o próximo estratégia, o próximo hack, o próximo pulo do gato, e não vai fazer nesse processo de experimentação, e por não fazer isso, ela não detecta um padrão que vai ajudando ela ali numa curva exponencial de resultado, de não conseguir aproveitar aquilo tudo que ela já testou. Então, deixar esse lastro de toda vez que eu faço isso, toda vez que eu faço nesse mesmo horário, toda vez que eu faço com esse mesmo tipo de cor, funciona. Adota isso como padrão, que a margem de erro acaba diminuindo. Muito bem, senhores. Muito bem. A gente falou aqui sobre esses temas relacionados. Falamos aqui sobre remarketing, falamos sobre testes. Agora me lembrou aqui, quando a gente fala sobre a frequência, né, a quantidade de vezes que a pessoa é impactada ou deve ser impactada por uma mensagem de um mesmo produto até ela tomar a última decisão de compra. Vocês não acham que o Google ele vai levar sempre a fama do último clique? Boa discussão essa, hein? O que vocês acham? Porque, poxa, o cara viu ele no Instagram, viu ele no TikTok, ele viu ele no YouTube, ele viu ele aqui, aí ele compra no Instagram e o Google leva a fama. O que vocês acham disso? Isso aí é complicado, porque tem uma coisa que chama
Como é que a gente faz para dar o devido crédito aí? A análise pelo last click, ela é complicada, ela engana muito. E antigamente analisavam Engana muito ou é fácil enganar o cliente com essa análise? Porque é aquela história, né? O cliente ele vai olhar, não, cara, essa mídia aqui está performando mais. Sim, engana. Ele se engana até, né? Ele se engana. E isso é complicado, porque era analisado muito last click e as pessoas esquecem que existe a jornada social. A jornada social. Mede? Será que não entra no campo da intuição aí? Porque é difícil. Não, A gente tem o traqueamento, né? Tem como medir? Tem como traquear completamente? Tem um traqueamento. Então explica aí, como é que esse traqueamento acontece? A gente tem, por exemplo, pixel da Meta, antigo pixel do Facebook Ads, a gente tem tag do Google, é algo mais técnico. Desculpa, esse pixel não teve alguma restrição nos iPhones? Não teve alguma coisa assim? Sim. Ficou mais difícil traquear por isso? Teve desde, não sei se foi 2021, né? Isso. Teve 2021, mas existem saídas, né? Por isso que hoje tem a questão da API, que é implementada, que aí é via servidor, né? Não é via o navegador ali direto, mas ainda existe o traqueamento. Então a gente consegue... Ele é firme, ele é exato, é só uma... Ele é bem próximo da realidade. Bem próximo, né? Bem próximo da realidade. Então a gente consegue traquear, a gente consegue saber... perdemos o argumento da mensurabilidade. Não. A pessoa, ela tem a jornada social, então ela vai ver um anúncio seu, olha o que acontece, isso é muito engraçado, pelo menos nos e-commerce que a gente gerencia. Em média, 50% dos anúncios que a gente cria de conversão para compra, ou seja, eu direciono o link do meu anúncio para a pessoa clicar no comprar agora e ir para o site. 50% da galera não clica no comprar agora, clica no @ vai para o perfil antes. E depois ele toma a decisão de compra. Ou seja, o cara tá malandrão para sair do CTA, para poder fazer a jornada que ele quiser. Sim, as pessoas acham que a jornada de compra ela é muito linear. Não, ela é uma bagunça. É o que o cara quer. É o que o cara quer. Então ele entra na rede social e aí ele pode ver um Stories, e aí ele pode ir pelo CTA do Stories, ou ele pode ir pelo link da bio e comprar pelo link da bio. Então tem que ter o TM lá pra gente traquear que a pessoa veio pelo link da bio. Ou então ele pode sair, pode ir no Google e procurar o nome da marca. E aí ele pode clicar pelo anúncio que apareceu no nome na hora que ele bateu o nome no Google ali. Mas lá dentro do Analytics a gente consegue analisar o que a gente chama de conversões assistidas. Qual é o caminho que esse usuário fez antes de chegar e realizar a compra. Desculpa, só para você não ficar um pouco perdido em alguns termos, o Analytics ele é um relatório, não é? Lá no seu gerenciador de anúncios, dentro da sua rede, dentro do YouTube, enfim, seja lá qual for a rede que você estiver, você tem esses relatórios. Então essa turma que está acostumada a olhar esses dados, e aí eu já volto aqui para vocês e deixo. O cliente, até que ponto o cliente precisa ou deve estar antenado nessas mecânicas, ou não precisa e é bom ter um bom profissional do lado? O que vocês acham? Eu acho que no mercado digital hoje, saber o mínimo de tráfego é um core business, porque é o combustível para a máquina funcionar. É igual você comprar um carro super potente e não saber que combustível você pode colocar no tanque. Porque aí você coloca o combustível errado, o carro para de funcionar e tudo dá errado. Então eu acho que o empreendedor hoje, que tem uma rotina sobrecarregada com milhares de coisas para fazer e milhares de coisas para aprender, ele precisa ter entendimento de que existe uma forma dele amplificar a voz dele. E que essa amplificação... Não é só para quem tem muito seguidor. Não, de forma alguma. O pago é justamente para democratizar isso, né? Amplificar essa voz dele, entender que ele tem essa ferramenta a seu dispor, entender que existem sim coisas técnicas, mas que ele mesmo, com um mínimo de conhecimento sobre os pontos que você trouxe aqui, saber que as coisas podem ser medidas, saber que o contato ele precisa receber vários incentivos, ele já tem o suficiente para ele mesmo começar a se aventurar em fazer alguns anúncios. Obviamente, com o passar do tempo, ele pode trazer um profissional de gestão de tráfego para ajudá-lo. Mas uma coisa que acredito que todos nós aqui temos em comum é os melhores clientes, os nossos clientes que mais têm resultados são aqueles que minimamente buscam entender de tráfego, né? E isso dá uma diferença incrível nos resultados finais. Estão abertas as inscrições para meu MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Esse é o único MBA onde você vai ter a chance de aprender as minhas próprias estratégias de vendas e marketing e também as técnicas de alguns dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Você vai ter aulas comigo
e com os grandes especialistas de vendas e marketing de Harvard e do Vale do Silício, como Aaron Ross e Sean Ellis. Você vai aprender com empresários que construíram negócios milionários do zero e com executivos de grandes empresas. Eles vão ensinar você tudo o que você deve fazer na prática e a gente desenvolveu um método que mistura MBA com consultoria. A gente vai te colocar em contato com profissionais especializados que vão ajudar você a aplicar no seu negócio as técnicas de vendas e marketing que estão sendo ensinadas no nosso curso. É isso mesmo, isso é inédito. Nenhum MBA no Brasil faz nada parecido. Esse tipo de consultoria custa no mínimo uns 50 mil reais, mas se você se inscrever em nosso MBA, você leva a nossa consultoria de graça.